Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, que o Senhor possa estar operando, realizando o seu propósito em vossas vidas. Estamos mais uma vez fazendo um vídeo, meditando um pouco na palavra de Deus, porque essa palavra nos fortalece, essa palavra nos sustenta, essa palavra gera em nós força para alcançarmos dias melhores. Mas esses dias melhores são no Senhor Jesus. Então eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como está sendo o seu dia, mas hoje nós estamos para ensinar um pouco e para meditarmos junto um pouco na palavra do Senhor. O tema da palavra é atitudes ou parcialidade diante da pandemia. Então, qual tem sido a nossa atitude ou qual tem sido a nossa parcialidade diante dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro e que tem assolado várias pessoas? O texto escolhido foi o de Esther, no capítulo 4, versículo 3 e o versículo 16, que diz assim: em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei, o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos deitavam em saco e em cinza. O versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, se eu perecer, pereci. A palavra aqui era muitas vezes assim, momentos complicados na vida de Esther e de todos os judeus, na época do rei Assuero, rei dos Medos e dos Persas. Então, Esther era uma rainha judia, mas até aquele momento ali o rei não sabia a sua nacionalidade, se sabia, não foi comentado. E eles viviam dias difíceis, dias de tormento, né? Então, nós estamos também vivendo tempos de incerteza, como foi no período de Esther. A diferença é que o nosso período é na área da saúde e o período deles era na área da vida. Então, havia um decreto, que Amã, o primeiro homem abaixo do rei Assuero, havia decretado que daria aos tesouros do rei várias toneladas ou quilos de pratas e ouros. E o rei havia deixado ele fazer o que queria com aquele povo. Mas ele não imaginava que povo seria esse. Então, mesmo que ele imaginava, ele não saberia o que ele ia fazer. Então ele pegou o anel e selou. E esse anel que Amã tinha, que decretou ali a morte um dia para executar e matar todos os hebreus, todos os judeus, em um só dia, eliminar todos. Então essa notícia foi terrível para os judeus, inclusive para a rainha que era judia. E ela, o seu tio havia pedido para ela, falou: quem sabe se não foi por essa causa que Deus te constituiu rainha, para trazer livramento para o povo dele. Então ela, no versículo 16, ela simplesmente falou: ajunta todo o povo. Então ela falou: tenha atitude, que todo o povo venha ter atitude, para que essa atitude venha a ser demonstrada em 3 dias, de dia e de noite, sem comer e sem beber.
Então, a palavra, muitas vezes nós pensamos para incerteza, no dicionário ela diz assim, ela é do substantivo feminino, é o estado ou caráter do que é incerto, falta de certeza, dúvida, hesitação, indecisão, imprecisão. Então, o que é incerteza para a filosofia? Incerteza é um termo usado com diversos significados em muitos campos, incluindo a filosofia, física, estatística, economia, finanças, psicologia. Pode referir-se a uma situação em que não se pode prever exatamente o resultado de uma ação ou de um efeito e de uma condição. Então, é diante dessa palavra que era incerta que Esther lança a que é certa. Então, ela pediu para o povo se reunir, para o povo se ajuntar em algo que é certo, orar e jejuar. Orar e jejuar. Mas aqui, a Esther nos ensina a ter atitude. E que atitude que ela nos ensina? Atitude de comunhão. Então, a atitude que Esther ela nos coloca é para que nós venhamos ser pessoas unidas. A palavra comunhão quer dizer união, quer dizer comum acordo, como se fosse uma só pessoa. Então, dentro dessa palavra comunhão, nós podemos ver que no versículo 16, a parte A ela diz, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã. Então ela disse, olha, vai, ajunta todos que estão aqui na cidade de Suzã, ajunta todos, então ela fala para eles terem comunhão. Quando a rainha pede para que Mordecai ajuntasse todos que estavam em Suzã, é para que eles tivessem comunhão num só propósito, numa só realidade, num só feito. E aí dentro da atitude de comunhão, Esther destaca 4 maneiras de apresentar um jejum coletivo. Então a primeira maneira é o jejum, muitas vezes é esse jejum coletivo. E esse jejum coletivo, ele vai ser expresso, vai ser demonstrado de forma na qual podemos entender. Né? Elgio Giródio vai dizer, o jejum bíblico tem como propósito a disciplina, o discernimento, a expressão e a fé, a valorização da vida espiritual e o reconhecimento do poder de Deus sobre os nossos problemas. Então, Elgio, ele mostra que o jejum é uma finalidade. Ele tem como ter uma finalidade. E Esther nos aponta 4 finalidades do jejum. O primeiro, jejum por arrependimento. A parte A do versículo 16, ela vai dizer, vai e ajunta todos os judeus que estão em Suzã. Então, a finalidade, ajuntar para quê? Qual a finalidade? Para que se busca um jejum de arrependimento. Para que se busca um jejum que demonstra arrependimento. Porque se há algum pecado, se há alguma coisa que nós estamos fazendo, que nós venhamos agora estar nos arrependendo, para que Deus olhe para nós. No livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10, nós vamos ver que após Jonas ter saído da barriga daquele grande peixe, Jonas ali na praia, ele sai e começa a percorrer, né, a cidade. Percorrer anunciando a sentença de Deus sobre aquele povo. E o que Deus permitiria aquele povo passar se eles não mudassem de vida. E no capítulo 3, dos versículos 5 a 10, nós vamos ver a atitude desse povo. Mas vamos ficar somente com os 2 finais, verso 9 e verso 10 do capítulo 3 de Jonas. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que fizeram como se
converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então, Jonas, ele estava esperando o contrário, que o profeta não gostava muito deste povo, era um povo cruel, um povo que era maligno em suas atitudes, e o profeta queria o contrário, que Deus eliminasse este povo. Mas só que ele cumpriu o propósito de Deus, foi anunciar. Mesmo ele não concordando, ele foi anunciar. Anunciou durante aquele período ali. Mas o povo se arrependeu, e até no palácio houve arrependimento. Então Deus viu como esse povo se arrependera e como esse povo converteu dos seus maus caminhos. E Deus não realizou o que ele queria naquele momento. Não realizou a sentença de morte sobre aquela nação, sobre aquele povo. Nós vamos ver que Carl Pratt, ele diz: além de começarmos e terminarmos o jejum com oração. O jejum ele deve ser começado com oração. E a oração ela deve ser demonstrada em forma de arrependimento, em forma de reconhecimento do nosso estado pecador. Então, é um jejum que começa a oração reconhecendo o seu estado de pecado. É o jejum de arrependimento. E devemos buscar o Senhor com frequência em orações pessoais e longo de jejum. Então, pessoais, ao longo de um jejum, nós podemos ter esse momento de oração. Então, além de começarmos e terminarmos o jejum com oração, devemos buscar o Senhor com frequência em orações pessoais ao longo do jejum. Então, essas orações pessoais, ela começa com o jejum de arrependimento. Nós devemos reconhecer o nosso estado de pecador diante do Senhor. A segunda finalidade do jejum que Esther nos mostra aqui está na parte B do versículo 16. Jejum por entendimento. Então, o jejum por entendimento, ela diz: e jejuai por mim, né? Jejuai por mim. Então, Deus tinha que dar a ela entendimento, e ela queria entender o que ela ia fazer, como ela teria que realizar, qual o momento. Então ela se preparou no momento de um jejum ali por busca de entendimento do que deveria ser feito. Então, em Esdras capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver ali: então proclamei um jejum, e ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de pedirmos caminho seguro para nós, e para os nossos pequeninos, e para toda a nossa fazenda. Então, tudo que é fazenda, que é todos os bens materiais, todos os bens que o povo tinha, Esdras convocou o povo junto ali o rio Ava, e para eles se humilharem. E mostra aqui que para lhe pedirmos caminho seguro. Então quer dizer, entendimento do caminho seguro que nós devemos percorrer. Então ele estava voltando ali com o povo de ir para o território de Judá. E ele pede ao Senhor aqui, e ele chama o povo jejuma. E o que ele está pedindo? Entendimento de um caminho seguro. Então, nós podemos buscar ao Senhor, fazendo também um jejum para entender qual é a sua vontade, qual é o seu querer. Jejum não pode ser nunca uma barganha que a pessoa faça com Deus. Deus não é obrigado a nos responder quando estamos jejuando. Ele vai responder se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele vai responder. Ele é soberano sobre as nossas atitudes. Ele é soberano sobre a história deste mundo. Ele é soberano sobre tudo. Então nós não precisamos pensar, porque eu estou jejuando, Deus vai responder como eu desejo. Deus vai responder como Ele quer.
e nós só temos que aceitar. Mas aqui, tanto a rainha Esther como Esdras buscou um momento do jejum para entender a vontade de Deus para o seu caminho, para as suas vidas. Então, novamente, Carly Pratt vai nos dizer: o propósito do nosso jejum pode ser eminentemente pessoal. Ele pode ajudar-nos a vencer imperfeições pessoais e pecados. Pode também ajudar-nos a vencer nossas fraquezas, ajudar-nos a fazer com que se tornem pontos fortes. Pode ajudar-nos a tornar-nos mais humildes, menos orgulhosos, menos egoístas e mais preocupados com as necessidades alheias. Pode ajudar-nos a ver com mais clareza nossas próprias falhas e fraqueza, ajudando-nos a ser menos propensos a criticar as pessoas. Nosso jejum pode ainda estar voltado para uma dificuldade da família. Então eu posso buscar diante de Deus entendimento para que qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para o que eu estou passando, para o que eu estou enfrentando. A terceira finalidade que Esther nos mostra está na parte C do versículo 16, o jejum por submissão. Então aqui ela mostra que no versículo 16, a parte B, ela mostra aqui o seu jejum por submissão. E ele diz, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu as minhas moças também assim jejuaremos. Então ela mostra que ela ia se submeter, ela ia aceitar qual seria o desígnio de Deus. Tanto que na parte final ela fala assim, perecer, pereci. Então ela estava pedindo ao Senhor que ela pudesse ser mais submissa diante de Deus, diante da sua vontade, diante do seu querer para o seu povo. Em Isaías 58, versículo 6, o profeta vai dizer, acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes ir livre os oprimidos, e despedaçasses todo o jugo. Então aqui o profeta está dizendo, olha, esse é o jejum que vem a produzir mudança, o jejum que vem a produzir liberdade, o jejum que vem a produzir intimidade, o jejum que vem a produzir obediência, o jejum que vem a produzir em nossas vidas mais submissão. Mais submissão. Mahatma Gandhi, uma vez ele disse, o jejum é a oração mais dolorosa e também a mais sincera e compensadora. Então, o jejum, ele é uma forma que deve ser doída, mas que deve ser sincera. Deve ser também ali, eu sinceramente diante de Deus. Não para mostrar aos homens que eu sou mais santo que ninguém, porque ninguém é santo. Nós estamos no processo de santidade. Só vamos ser totalmente santos lá na glória. Aqui nós somos homens e mulheres pecadores e pecadoras que estão num processo de santificação em Cristo Jesus, para que lá na glória chegue com seus corpos transformados e ali possa estar 100% santos na glória com o Senhor. E a última finalidade do jejum que Esther nos mostra está na parte D do versículo 16. Jejum por intercessão. Por que Esther estava fazendo aquele jejum? Por que Esther estava jejuando naquele momento? Ela jejuava porque ela acreditava. Ela jejuava porque ela obedecia. Ela jejuava porque ela queria ter sua vida mais submissa. Ela jejuava porque queria interceder. Não só por sua vida,
mas por toda uma nação judaica. Toda uma nação judaica. Aí nós vamos ver que depois irei ter com o rei. Ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então, mostra aqui que o intercessor é aquele que coloca na brecha. Deus colocou ela ali com aquela finalidade, ela entendeu que ela era rainha, porque ela seria aquela pessoa que ia interceder diante do rei, pedindo ali um milagre, pedindo ali que houvesse uma revogação da sentença, pedindo ali que houvesse uma liberalidade para o judeu se defender. Então, ela se colocou na brecha, mesmo que era contra a lei naquele momento. Ela falou, se eu perecer, pereci, mas eu vou interceder. Eu vou lá, vou interceder. Em 2 Samuel 12, versículo 16, Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda prostrado sobre a terra. Então Davi aqui, ele estava fazendo um jejum intercessório, um jejum que era para Deus operar na vida do seu filho com Betseba, que Deus havia permitido ele estar enfermo, e então Davi estava jejuando de uma forma intercessória. O jejum intercessor é aquele que você jejuma por alguém, não só por sua vida. Então, no livro do profeta Zacarias, nós vamos ver no capítulo 8, versículo 19, dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum no 4º mês, bem como o do 5º, o do 7º, o do 10º mês, se tornarão para a casa de Judá um regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, o jejum que Zacarias estava profetizando seria um jejum que transformaria a casa de Judá em regozijo, alegria, paz e amor à verdade. Então, esse deve ser o nosso jejum, com finalidades. Esther nos ensinou que o jejum dela tinha arrependimento, o jejum dela tinha busca de entendimento, o jejum dela tinha, muitas vezes, ali submissão à vontade de Deus. Deus não é obrigado a nos responder como nós queremos, mas Ele vai responder como Ele quer. E também tem a busca por intercessão, interceder por uma causa ou por outras pessoas. Então existe uma poderosa disciplina espiritual recomendada por nosso Senhor Jesus Cristo na Escritura e praticada por todos os santos, mas parece que nos últimos dias tem se tornado um dos nossos principais esquecimentos, o jejum. Então, muitos têm esquecido o jejum. Jesus, quando foi interpelado pelos fariseus e escribas, por que os seus discípulos não jejuavam, Jesus falou para eles, olha, como eles podem jejuar se o noivo está presente? Mas vai chegar o dia em que o noivo será tirado, aí eles vão ter que jejuar. Então a igreja muitas vezes tem sido falha na cerca do jejum, tem sido falha em não jejuar, em não buscar finalidade para a sua vida espiritual através do jejum. Concluindo, Hebreus 11, 1 e 2 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Mesmo que vivamos tempos de incerteza, vamos ter atitudes para apresentarmos nossas vidas a Deus com comunhão, através do jejum de arrependimento, entendimento, submissão e intercessão. E se assim procedermos, podemos vencer juntos este período de incertezas, com a certeza de que Cristo Jesus está conosco, com Ele, como Ele disse. Em Mateus 28, 20, Ele diz, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Então essa é a certeza, essa é a convicção de que hoje, amanhã, depois de amanhã, até a consumação dos séculos, Cristo vai estar conosco. Cristo está com você agora, no problema que você está passando. Cristo está com você. Mas tire tempo para você orar. Tire tempo para você jejuar. Coloque finalidade no seu jejum. Seja de arrependimento, seja de entendimento, seja de submissão, seja de intercessão. Coloca entendimento na sua intimidade, no seu jejum e nas suas orações com o Senhor Jesus. Coloca entendimento. Então, jejum, naquele período, era você tirar a alimentação e a bebida. Né? Retirar por um certo momento, um certo período. Né? Então, existe jejum com água, existe jejum sem água. Então, você sabe qual é a sua limitação. O tempo também é você que define. Esther colocou o tempo, 3 dias e 3 noites. Então, ela colocou o tempo. Então, terminou quando terminou o terceiro dia. Terminou a terceira noite. Terminou o tempo do jejum. Então, é você que estabelece o tempo. Mas não faça nada se você sabe que as suas limitações, se você que está enfermo, sabe que você precisa de alimento, sabe que você precisa de estar tomando seus medicamentos. Então, não faça se você não está em condições físicas adequadas para fazer. Faça quando você está bem, está saudável e que você pode fazer. Tá? Enquanto você não está, apenas ora. Apenas tire tempo para ler a Bíblia, ter tempo para oração. E Deus entende o seu momento. E quando você estiver saudável novamente, você vai poder tirar o tempo para jejuar. Eu queria orar com você. Pai bendito, Deus de amor, que a tua graça visite cada um agora que ouve essa mensagem. Que a tua graça alcance cada coração e cada mente. O Senhor conhece cada finalidade, cada necessidade que os teus filhos e tuas filhas necessitam e que precisam. Senhor, que o Senhor venha estar com seus ouvidos atentos, que o Senhor venha ouvir o clamor dessa mulher, deste homem, desse jovem, dessa criança. Que o Senhor venha, ó Deus, estar atento a essas orações, atento a esse momento que eles vão se curvar diante de Ti. Pai, opera, segundo a Tua vontade, traga livramento, traga sustentação, traga força, traga cura, traga saúde para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Que Deus esteja sempre te abençoando e que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus, o tempo que Deus permitir. Que você possa ser vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Graça e paz. Estamos iniciando mais um ano, uma nova jornada.